Fala aí, galerinha do canal. Hoje eu tô aqui com o Tu e com a Duda. Hoje nós vamos assistir um vídeo assustador. Máscara, né? Com uma máscara. Hoje a gente vai assistir um vídeo assustador, beleza? É sério. Ai, não fala isso. E o vídeo já falava, não assista isso no escuro. E o que a gente fez? Colocou! O escuro. A gente é burro demais, né? Ó, galerinha, bora lá, vai começar. O vídeo que veremos agora foi enviado para o YouTube pelo canal Magatok Filme. E nessa ocasião, a pedido de uma seguidora, eles foram investigar um local com uma história bem estranha. A mulher que pediu para eles investigar a casa afirma que quando era pequena sempre visitava ela, pois lá moravam os seus avós. E ela conta que, enquanto estava lá, costumava subir as escadas para brincar em um quarto onde havia uma criança. No entanto, o fato bizarro é que os avós dela não tinham outros filhos, e nenhuma criança morava com eles. E na família, ninguém nunca ouviu falar dessa criança. No e-mail ela diz que em um certo dia estava brincando de esconde-esconde com a tal criança, quando de repente ela escutou da criança as seguintes palavras: "Se eu te encontrar, feche os seus olhos com um lápis e quebrarei os seus dedos." Nesse dia ela desceu as escadas rapidamente e muito assustada, e nunca mais voltou para aquele quarto. Ao receber o e-mail, os rapazes foram até essa casa para investigar e, quem sabe, encontrar alguma evidência sobrenatural. E nessa noite, enquanto eles investigavam essa casa, escutaram o que pareciam ser passos de uma criança, correndo em algum lugar da casa. Após isso, eles continuam andando pela casa para tentar filmar alguma evidência sobrenatural. E após andarem, eles encontram um quarto. E nesse quarto havia algumas divisórias, parecendo uma verdadeira enfermaria. E foi nesse local que, sem perceber, acabaram filmando uma coisa muito assustadora. Enquanto eles passavam por ali, foi possível ver que havia alguma coisa observando eles. E como vemos, se trata de uma figura infantil, que está ali olhando para eles como se estivesse curiosa. Eles, por sua vez, não percebem nada e continuam filmando. Mas não há como negar que realmente alguma coisa estava ali observando eles o tempo todo. Um fato estranho é que eles percebem que uma parte daquela divisória havia se movido, pois ela estava em uma posição diferente da que estava antes. Depois disso, eles ficam mais um tempo na casa e decidem encerrar a investigação. Mas não há como negar que alguma coisa estava o tempo todo ali naquela casa com eles. Eu vi o rosto, eu vi o olho, eu vi a boca. É tipo um rosto branco. Essa jovem costuma gravar vídeos onde apresenta produtos de beleza, e ela nunca havia postado nada de estranho em sua conta. No entanto, quando ela estava grávida, ela postou um vídeo que deixou a sua audiência muito assustada. Já era mais de meia-noite, e ela já estava deitada em sua cama. E enquanto ela estava ali, começou a escutar um barulho muito estranho lá fora. E o que ela escuta é algo extremamente assustador e bizarro.
Ela se cobre por inteira, pois ela está com muito medo. E o que ela escuta parecem ser porcos. Só que em meio a todo esse barulho, também é possível escutar outros ruídos, que aparentemente se parecem com lobos uivando ou até mesmo pessoas gritando. E ela não está assustada por acaso, pois ela acredita que se trata de uma criatura sobrenatural conhecida como Aswang, que no folclore filipino são criaturas capazes de mudar de forma para atrair as suas vítimas, principalmente mulheres grávidas. Um fato estranho é que ela gravou um outro vídeo, mostrando que próximo à casa dela não tem nenhum matadouro e nem pessoas que criam porcos. E, com certeza, é isso que fez ela ficar com tanto medo naquela noite. Esses rapazes estavam em uma casa abandonada que fica em um local de mata. E aparentemente, eles estavam ali para tentar gravar alguma coisa estranha. Pois, como vemos, eles estão usando incenso e fazendo uma espécie de oferenda. No entanto, eles ficam nessa casa por muito tempo, sem ver nada de estranho. Até que do nada, algo muito sinistro aparece. Ofertão por R$ 4,99. Pede iFood já. Ah, não. Seu babaca. Eles filmam uma aparição muito estranha que está ali no alto. E assim que percebem a presença daquela coisa, ela desce de onde estava. No entanto, ao irem até o quarto, não encontram nem sinal do que quer que seja aquela coisa. Após isso, eles continuam na casa na tentativa de filmar aquela coisa novamente. Até que, de repente, são surpreendidos por algo que os faz pular de medo. Dessa vez eles filmam uma figura obscura passando. E após filmarem essa coisa, eles ficam tão assustados que decidem ir embora dessa casa. O vídeo que veremos agora é bem estranho e já adianto, se você for uma pessoa fraca, aconselho que pule esse vídeo, pois o que aparece nele é algo extremamente impactante. Na filmagem, um grupo de amigos estava se aproximando de um homem que aparentemente está em situação de rua. Ó, gente, quem é muito fraco, não assiste essa parte, porque é muito assustador essa parte. Beleza, galera? Você é O muito... que chamou a atenção deles é que tinham alguns ratos saindo debaixo do cobertor daquele homem. Então, vendo isso, eles decidiram se aproximar, até para saber se aquela pessoa estava bem. E foi quando se aproximaram que acabaram gravando uma cena muito bizarra, que deixou eles completamente aterrorizados. Eles se aproximam daquela pessoa na tentativa de saber se ela estava bem. E assim que a pessoa levanta o cobertor, debaixo dele sai uma ninhada de ratos. E isso com certeza é algo extremamente arrepiante. Segundo informações, esse vídeo foi gravado em uma estação de metrô em Nova York. E por mais bizarro que seja esse vídeo, ele se trata de uma situação real,
pois esse homem realmente estava ali deitado e rodeado por ratos. E isso sim é algo de arrepiar. Mas antes de irmos para o próximo vídeo, convido você para se inscrever no canal se não for inscrito. E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer. E se você já fez isso, comente a palavra Castor, que eu estarei dando alguns corações nos comentários. Gettysburg é uma cidade localizada no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E esse local ficou marcado na história durante a Guerra Civil Americana. E até hoje, a cidade tem vários monumentos que fazem alusão a tudo que ocorreu naquela época. E no vídeo que veremos agora, 2 homens estavam próximos a um desses monumentos, que são 2 canhões de um modelo muito utilizado naquela época. E enquanto eles estavam ali filmando, acabaram notando uma coisa muito estranha próximo daqueles canhões. Holy crap. Down by the canyon, see that? Oh, what is that? Wish. Oh my God. Is it? No way. What is that? I have no friggin' idea. Did you get that on the camera? It's recording. Oh my gosh, did you see that? Eles ficam ali por um tempo aguardando alguma coisa acontecer. E durante 20 minutos, nada de estranho acontece. Até que de repente, próximo aos canhões, aparece uma figura fantasmagórica. E olhando assim, podemos ver que ela aparentemente está usando roupas antigas. E da mesma forma que ela aparece, ela some, como se nunca estivesse estado ali. It's recording. Oh my gosh, did you see that? Um rapaz estava gravando um vídeo no cemitério de Oakland, e nesse dia, eles estavam comemorando um feriado vitoriano, e haviam várias pessoas vestidas a caráter e também atrações. No entanto, enquanto esse rapaz filmava, algo muito bizarro apareceu. Beautiful. And then, being right behind me. Watch my step here. Give me 1 second. I want you guys to see that. Podemos ver que ele filma as pessoas que estão ali, e até aí tudo bem. Peguei a Bíblia. Sangue de Jesus tem poder, tem poder. Visto de Jesus vai morrer. Ah, não. Só que quando ele filma a si mesmo, atrás dele aparece um rosto estranho, que está atrás de uma lápide observando ele, que na hora não percebe nada. Mas vendo o vídeo em câmera lenta e aproximando, podemos ver que é uma figura muito estranha, que tem a pele pálida e um rosto muito bizarro. Mas você o que acha? Seria isso uma aparição fantasmagórica? Ou pode ser apenas uma pessoa que estava ali observando ele? Que coisa, que coisa. Dolinha, você é meu amiguinho. Um zelador de uma escola vem percebendo coisas estranhas acontecendo. E isso tem feito ele acreditar que essa escola é assombrada. Desconfiando que alguma coisa estava andando pelos corredores, ele decidiu acionar um detector de movimento. E de forma muito estranha, ele foi acionado, quando não havia ninguém por perto. O mais bizarro é que o alcance desse aparelho é de apenas 1,5 metro aproximadamente. E como vemos, antes mesmo do zelador se aproximar, o aparelho já está acionado. The range is only about 5 feet. Só que esse não foi o único registro que ele fez. Em um outro dia de trabalho, ele começou a escutar alguns ruídos muito estranhos. E isso sim, deixou ele bem assustado.
atenção, podemos escutar o que parece ser alguém chorando. E foi exatamente isso que o zelador estava escutando. Mas como vemos, ele olha para um lado e para o outro e não encontra nada. E isso com certeza deve ter deixado ele muito assustado. Mas seria isso uma presença fantasmagórica? Ou pode ser algo muito pior tentando assombrá-lo? A filmagem que veremos agora é bem misteriosa. E nela uma menina estava filmando. E durante a filmagem, deu para notar que ela estava muito nervosa, pois ela relatou que os pais dela haviam saído. E mesmo assustada, ela se aproximou do que parece ser um curral. E enquanto estava ali, acabou presenciando uma coisa que fez ela gritar de medo. Hola chicos, estoy grabando este video porque mi papá y mi mamá se fueron a comprar una cosa en el almacén y mi hermano Seban está en la pieza, pero yo sentí relojado por acá. No sé qué está pasando, pero quiero tratar de grabar. ¡Ah! Miren eso. Como vemos, ela está muito nervosa e enquanto fala, é possível ver que tem alguma coisa escondida. E essa coisa que aparece ali tem os olhos brilhantes. E quando ela percebe isso, fica tão assustada que sai correndo na mesma hora. E como vemos, aparentemente ela cai durante o trajeto. O que pode ser essa coisa? Seria uma criatura misteriosa? Ou pode ser algum animal que estava ali na escuridão? Deixe nos comentários o que você acha que é isso que ela gravou. O motorista trafegava à noite por uma estrada do Canadá. E como vemos, é uma estrada bem escura, onde só os faróis e a sinalização servem como guia. O vídeo em questão foi gravado por volta das 2h48 da madrugada. E como se a estrada já não fosse assustadora o suficiente, ele acabou avistando uma coisa que com certeza deixou ele completamente arrepiado. Ele avista alguma coisa na estrada, e o que ele vê é uma figura que está usando uma roupa branca, que até parece ser um vestido. No entanto, como ele estava em alta velocidade, não foi possível ver exatamente o que era aquela coisa. Mas o que quer que seja aquilo, fez ele ter que mudar de pista, para nada de ruim acontecer. Esse vídeo foi postado como fantasma da estrada real pego na câmera de painel. Mas seria isso realmente um fantasma? Ou pode ser apenas uma pessoa desorientada andando pela estrada? Bem, isso é você quem decide. Um homem que trabalha de vigia noturno gravou um vídeo muito estranho. Na filmagem, ele estava em seu setor de trabalho e eram 5h30 da madrugada. E enquanto ele olhava o monitor, percebeu uma coisa muito bizarra, pois ele estava vendo uma coisa que ele acredita que não era uma pessoa. It's 5:38 in the morning. This passageway down there for the sewage drain, that's locked off actually, and you see them glaring eyes right there, right? Now mind you, I don't know what the hell that is down there, but it's weird, bro, cause like it popped up, and as the camera, as you can see, is black and white. As the other ones is in color, you see I can zoom out on it, and I can zoom in on it, and the eyes is just glaring. I don't know what the hell that is, man. It's not a person. What the heck? I don't know if it's a dog, man, or something. It's something back there, bro. O que ele vê é um par de olhos brilhantes na escuridão, que ele mesmo diz ser um lobisomem. O fato é que aqueles olhos ficam ali o tempo todo, como se fosse um predador esperando o momento certo para agir. E o homem que gravou isso estava tão curioso que decidiu se aproximar daquele local. Mas como vemos, ele não encontrou nada que pudesse explicar o que era aquilo. Seria realmente um lobisomem? Pode ser um outro animal? Ou apenas ilusão de ótica? Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal. E são muito bons e vale a pena.
Procurando passagens baratas para curtir o verão? Busque agora. Eu vi a Há mamãe. algum tempo atrás, trouxe para vocês o caso de um homem que vem passando por momentos arrepiantes em sua casa. E ele tem tentado registrar o máximo possível com o seu celular. No entanto, as últimas atualizações mostram que a casa dele está cada vez mais assombrada. Rubius. Rumah blackout ni, Rubius. Dah. Pergi masuk tidur. Esse foi apenas um dos ocorridos, pois daí pra frente as coisas ficaram muito piores. Aku cakaplah. Diamlah. Diamlah! Ingat aku takut. Kau nak ke kena buang tong sampah? Masa dekat tong sampah, nak? Setan punya setan panggil-panggil aku pula. Wah! Kejar aku. Mana kata tu? Kenapa kau intai-intai aku? Kuat! Kau dah sama mana? Esses registros são realmente muito assustadores e arrepiantes. E é de se admirar a coragem que eles têm de estar filmando tudo. Seria isso uma farsa bem elaborada? Ou será que eles já estão acostumados com tudo que vem acontecendo na casa deles? Buang aja! Tak masuk! Um casal vem presenciando coisas estranhas acontecendo na casa deles. E os dois acreditam que a raiz de todo mal é uma cadeira antiga que eles adquiriram há pouco tempo. Então, vendo isso, eles decidiram instalar algumas câmeras, e todas elas com sensor de movimento, pois qualquer coisa que passasse por ali seria detectada facilmente. Em um certo dia, eles estavam sentados na sala, quando de repente, uma coisa muito estranha aconteceu. Primeiro, um livro se move em uma prateleira. E não sei se vocês notaram, mas antes do livro se mover, a câmera já havia detectado algum movimento naquela direção. E pelo que parece, o casal não percebe nada. Além do mais, foi um movimento bem sutil. Só que depois de algum tempo, uma cadeira se move sozinha. A cadeira se move sozinha e a mulher fica muito assustada. E nessa hora, a câmera aponta para o teto, como se alguma coisa tivesse passado por ali. Mas isso talvez tenha sido apenas coincidência. No entanto, em uma outra filmagem, muitas coisas estranhas aconteceram. E tudo foi registrado por essa mesma câmera.
Na filmagem vemos que a cadeira de balanço começa a se mover, e depois é a vez de uma mesa, e até algumas almofadas são derrubadas de cima do sofá. E mesmo registrando tudo, o casal continua preocupado. E na tentativa de se livrar da cadeira, eles colocaram ela à venda, e até apareceu um comprador. Mas, no entanto, até hoje, esse comprador não veio buscá-la. Nossa! Mas, no entanto, até hoje, esse comprador não veio buscá-la. Carlos Chaires é um jovem DJ e em sua conta do TikTok ele faz várias postagens do seu dia a dia e situações divertidas. No entanto, em um de seus vídeos, ele relatou para os seus seguidores uma coisa muito estranha. Ele relatou que em uma casa que está abandonada ao lado da dele, uma luz sempre se acende por volta das 3 da manhã. E isso tem deixado ele um pouco desconfortável. Porém, para piorar, curioso com a situação, ele decidiu ir até essa casa. E chegando lá, se deparou com um carro que já está abandonado há muito tempo naquele quintal. E tomado por sua curiosidade, ele começou a vasculhar aquele carro. E dentro do porta-luva, ele encontrou um crucifixo e algumas fotos antigas. Só que enquanto ele estava... Deixa eu colocar esse celular lá pra ele não continuar aqui, né? Se ele continuar aqui, ele vai abandonar a luz e ele não vai conseguir pedir socorro. É verdade. Aí, galerinha. Quase que pausou. Posso fechar a porta? Duda, alguém colocou os celulares aqui. Ô, Tu, você não ia pra lá? Meu Deus, quem colocou esses celulares aqui? Ah, depois você desliga a luz. Vai rápido, Tu, porque a gente precisa desligar a luz logo. Ai, gente, vou até pausar o vídeo aqui. Olha, galerinha. Não, não, não. Se você não quiser participar do vídeo, não participe. Quer ficar aqui? Ó, Tu, você não ia ficar lá? Ali, uma coisa aconteceu e fez ele sair correndo. ¿Quién sabe qué? A la madre, esto no sé si tocarlo. Verga. Y pues tú, a la verga, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Em uma outra noite eram 3 da madrugada, e enquanto aquela luz estava acesa, ele decidiu queimar o crucifixo em uma espécie de ritual. E foi nessa hora que as coisas ficaram muito estranhas. Amigos, de verdad que esto está cañón, está ardiendo muchísimo. A la verga. No, 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 no. No mames, no mames. Se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz, se fue la luz. No, no. Tchau, Tutu. Tutu já foi, galerinha. Mas pode continuar. Que medo, mano. Não. Você tá bem? Olha, eu vou colocar aqui, ó, pra você não ficar com medo. Que eu sei que todo mundo é forte aqui, viu? Aí, galerinha, vai lá. Mi gato está ahí, voy a bajar, voy a bajar. No mames, no, adiós. Desde que ele começou a se envolver com essa casa, tudo está muito estranho. E até o comportamento do gato dele mudou. E muitas coisas inexplicáveis acontecem na casa dele. Hola, amigos de Tic-Tac. Viendo no sé qué donde el árbol picha. Picha. São muitas coisas bizarras que não acontecem só quando ele está sozinho. Pois nesse vídeo, ele estava com um amigo na sala. E os dois começaram a escutar alguns ruídos que estavam vindo de uma porta. E foi questão de tempo para essa porta se mover sozinha.
Seas mamón, güey. Já faz algum tempo que ele vem registrando essas coisas, e pelo que parece, ele já está acostumado com isso, pois essas coisas continuam acontecendo, e a luz da maldita casa abandonada continua acendendo às 3 horas da madrugada. Antônio Zamúdio é um conhecido entusiasta do mundo paranormal. E em uma visita a um canal chamado Podcast Paranormal, ele contou um relato muito assustador. E a história começa assim. Um pequeno garoto de 11 anos chamado Augusto ganhou um boneco de um palhaço. E esse palhaço foi comprado em uma liquidação. Porém, desde quando esse palhaço entrou na casa deles, as coisas começaram a ficar estranhas. Eram objetos caindo sozinhos. E o mais bizarro de tudo é que o garoto acordava exatamente às 3 da manhã e ficava ali sentado, na frente da TV, na companhia do maldito palhaço. A mãe do garoto estava cansada de tudo. Então, escondida dele, ela pegou o palhaço, colocou em um saco de lixo e o jogou fora. E como se fosse uma maldição, depois de 3 dias, o boneco misteriosamente apareceu aos pés da cama de Augusto. Após esse ocorrido, a mãe decidiu pedir ajuda. Então Antônio Zamúdio, junto de sua equipe, foi até a casa e posicionou algumas câmeras. E enquanto eles conversavam, nada de estranho aconteceu. Só que assim que o garoto foi se deitar, uma das câmeras gravou uma coisa muito bizarra. Ó, galerinha do canal, esse daqui é o vídeo mais tenso que a gente tá fazendo. O boneco estava encostado em uma bicicleta, só que do nada ele se moveu rapidamente. E o mais bizarro disso é que quando eles foram procurar o boneco, encontraram ele, mais uma vez, aos pés da cama de Augusto. E isso sim é muito bizarro. Uma mulher acredita que a sua casa está sendo assombrada por espíritos. E ultimamente ela tem filmado tudo sempre que pinta uma oportunidade. E em um dos vídeos ela estava sentada e do nada presenciou uma porta se fechando sozinha. No way. Em um outro dia, ela estava no porão da casa e presenciou uma caixa se movendo. The cards have like fudge on them or whatever. I don't know why that thing fell earlier. I'm really... Ó, galerinha, só vou pausar até o vídeo aqui. Pode ir? Ó, galerinha, voltamos. Ah, não, eu troquei, né? É, você trocou, esse daqui é um... Esse aqui é o meu. Vai ficar bem deitadinho, bem assim. Olha, galerinha, vai Eu tenho, começar, ó, galerinha. Vai lá, vai começar. Calma. I'm really... E nesse mesmo lugar, ela também presenciou um objeto caindo sozinho da prateleira. Pelo que parece, alguma coisa está perseguindo ela, pois em seu trabalho ela fez uma filmagem e algo muito bizarro apareceu. O vídeo é curto, mas enquanto ela filma, é possível ver que tem alguma coisa espreitando ela. E muitos disseram que poderia ser o espírito de uma criança. E isso com certeza é muito bizarro. Mas não é só isso. Em uma outra filmagem feita na casa dela, uma coisa muito sinistra aparece. Uma câmera
câmera está filmando e é possível ver que do nada surge um vulto que caminha pela sala. É algo tão sutil que quase não é percebido pela câmera. Ela ficou muito surpresa com o que a câmera filmou e acredita que a sua casa realmente é assombrada. Um homem estava em sua casa em um momento de lazer jogando o seu jogo favorito. Só que enquanto ele estava ali, começou a perceber que algo estranho estava acontecendo, pois uma cadeira que estava próxima a ele começou a se mover sozinha. E isso era apenas o início. Wait, say it again. Prove that you're here. Why do you keep turning off the TV? Oh. Hey, hon. Come here. Pronto, tô mexendo sozinho. Look. Galerinha do canal, quem tá com medo, responde aqui embaixo. Eu tô com medo. I don't think it's just down here. Look at that. Ele havia começado a filmar após ver que seu videogame estava desligando sozinho. E enquanto ele filmava, essa cadeira começou a se mover. E vendo isso, ele até chamou a esposa, mas ela não quis saber de nada. Só que logo após isso, ele presenciou uma coisa que deixou ele muito assustado. This is the most active during the day that I've... Oh, there goes the Xbox 2. Wait a minute. Oh, I'm not liking this. Oh, wow. Wait. I swear I can see... Oh, stop it. I'm not liking that. Enquanto ele está filmando na direção da TV, é possível ver que aos poucos aparece na cadeira uma silhueta obscura. E o homem, por sua vez, fica muito assustado quando percebe que essa coisa se levanta e vai em direção a ele. Oh, wow. Wait. I swear I can see... Oh, stop it. E depois de ter filmado isso, ele achou melhor sair da sala e procurar uma outra coisa para fazer. Será que a nossa casa também tá com isso? Um homem vinha passando por momentos assustadores na casa dele. E no início eram apenas manifestações tranquilas, como por exemplo, uma porta se movendo sozinha. Nadie. Eso es la tele. Y no hay nadie en el cuarto. A la verga. A la verga. Mas, com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, pois além de avistar coisas se movendo, ele passou a escutar coisas, como por exemplo nesse vídeo, que ele escuta uma voz pedindo ajuda. Esa no es la voz de mi hermano. Mas não foi apenas isso. Por várias vezes, ele presenciou aparições assustadoras em sua casa. Estoy solo, voy a la parte de arriba otra vez. Es en la parte del baño. Oigan, no sé si escuchen que se escucha ruido. A la verga, 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 a la verga. Vi a alguien ahí. Hay alguien acá adentro. Essa primeira aparição foi uma sombra que apareceu no box do banheiro. Mas em uma outra ocasião, ele gravou uma outra coisa. E dessa vez, estava bem perto dele. Outra vez não pode ser. Não pode ser. Outra vez não pode ser. Vou abrir. 1, 2 e 3. Ele viu o que parece ser uma mulher. E nessa hora ele fica muito assustado. Mas logo a seguir, ele cria coragem e abre a porta. E como vemos, não tem nada lá dentro. Em um outro vídeo, ele estava escutando alguns ruídos. E ao investigar, ele filmou uma coisa muito bizarra. E isso fez ele acreditar que a entidade que está assombrando a casa dele está ficando cada vez mais forte. Ruidos del baño. Es en el baño de abajo otra vez. Millie George é uma TikToker que posta vários vídeos em sua conta. E até então nenhum deles nunca teve nenhum teor de sobrenatural.
Até que em um certo dia, enquanto ela estava fazendo uma live, uma situação muito estranha aconteceu. Primeiro, os seus seguidores disseram para ela durante a live que alguém havia entrado na casa dela. E até então ela não deu muita importância, pensou que poderia ser apenas uma brincadeira. Só que vendo a filmagem, podemos ver que a porta dela realmente abriu sozinha durante a live. Right, the door opens. Wait, I'm gonna zoom in. Oh, no way. How did your door open? It's glass. You can see through the door. Look. There's no one there. Joking. Eu vou assistir. Bro, this is like the ring. Após perceber isso, ela fez uma live junto com um amigo, contando e mostrando tudo o que aconteceu. E a porta abrindo sozinha foi apenas um dos ocorridos, pois uma coisa muito bizarra apareceu durante a live. And then it gets worse, mate. I don't know what to do. I'm actually shitting myself. Look. Oh my god, you're Ai, joking. credo, apareceu uma You're cara. lying. No way, you Look, it's a that. fucking head. No, you've edited that. You have to have edited that. How have I edited it? Após a porta se abrir, pouco tempo depois aparece atrás dela um garoto com traços orientais. E ela jura que nesse dia estava sozinha em casa. E isso deixou ela muito assustada, pois não era... E nesse dia ela tava sozinha em casa. Galerinha do canal, quem tá com medo, coloca aí nos comentários. Agora mesmo eu tô com medo. Porque isso daqui é... Até eu fiquei com medo. Meu coração tá quase parando, cruz credo. Ninguém que ela conhecia. E isso levou ela a crer que não se tratava de uma pessoa, mas sim de uma aparição assustadora. Em tom de brincadeira, o amigo dela disse o seguinte: você está na Inglaterra, e o que diabos um fantasma chinês estaria fazendo em sua casa? Esse vídeo é realmente muito misterioso, e como vemos, trouxe mais perguntas do que respostas. Esse homem está se mudando dessa casa, após presenciar muitos acontecimentos estranhos. E pelo que parece, tudo piora toda vez que ele assovia. And like people are saying, oh, how do you know which cabinet is going to open when the same cabinet once? Okay, so, hold on, watch this. This is going to creep you out. Podemos ver que logo após ele assoviar, a porta de um armário se abre. Você já deve ter escutado pelo menos uma vez que assoviar à noite não é uma boa prática, pois fazendo isso, segundo os mais antigos, a pessoa estaria atraindo maus espíritos ou até mesmo energias negativas, pois como os mais velhos dizem, devemos respeitar o silêncio da noite. You guys, if you don't believe me, there's nobody in here. Oh, you guys, you guys asked for it. Enquanto joga, ele começa a assoviar. No entanto, ele leva um grande susto quando a porta se abre. E na mesma hora, ele vai até aquele cômodo e olha por todos os lados. Mas como vemos, não há ninguém ali. Só que, para piorar, quando ele retorna, percebe que os armários da cozinha estão abertos. E isso, com certeza, é muito bizarro. Mas você, já ouviu alguém falar que assoviar à noite não é bom? Deixe nos comentários se você já escutou ou se já teve alguma experiência com isso. Eric Gunner sempre se aventura em locais abandonados. E em algumas ocasiões, ele visita locais que são supostamente assombrados. E ultimamente ele tem acreditado que alguma coisa seguiu ele até em casa. Em uma noite, ele filmou o que seria a prova de que alguma coisa muito errada está acontecendo na casa dele. Eu vou aparecer um monstro aqui na tela e eu vou procurar pela minha boca.
estava em seu quarto quando de repente começou a escutar alguns ruídos. Então ele desceu as escadas e acabou vendo que havia alguma coisa atrás daquele vidro. E, por curiosidade, ele teve a péssima ideia de colocar a mão no que quer que seja aquela coisa. E quando ele fez isso, algo terrível se revelou. Muito assustado com a situação, ele subiu as escadas, entrou no quarto e não saiu de lá naquela noite. Uma mulher vem passando por momentos assustadores na casa dela. Em um certo dia, ela estava escutando alguns ruídos estranhos, que aparentemente eram na cozinha. E quando ela chegou lá, acabou presenciando uma cena muito assustadora. As atividades mais estranhas geralmente acontecem na cozinha. E pelo que parece, a entidade está ficando cada vez mais forte. A situação é tão sinistra que antes de deitar, ela precisa colocar sal